A fé que move montanhas. Reflexão em Mateus. A vida cristã é um caminho de desafios, aprendizado e crescimento espiritual. Muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos parecem insuperáveis e nos sentimos fracos diante das lutas. No entanto, a Bíblia nos ensina que a fé verdadeira tem o poder de transformar qualquer situação. O texto de Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 22, traz uma poderosa lição sobre a importância da fé, da oração e da total dependência de Deus. Esse relato não apenas demonstra o poder de Cristo sobre as forças do mal, mas também revela a necessidade de uma fé genuína para experimentar os milagres de Deus. Os discípulos de Jesus estavam diante de um desafio e falharam porque sua fé ainda era fraca. A resposta de Jesus nos ensina que, mesmo que nossa fé seja pequena, se for verdadeira e perseverante, pode alcançar grandes feitos. A passagem acontece logo após a transfiguração de Jesus no monte, onde Pedro, Tiago e João viram sua glória e ouviram a voz de Deus, confirmando que ele era o Filho amado. Quando Jesus desce do monte, encontra uma cena de desespero. Um pai aflito traz seu filho possuído por um espírito maligno que o atormentava com convulsões, lançando-o no fogo e na água. Esse pai já havia levado o menino aos discípulos de Jesus, mas eles não conseguiram expulsar o demônio. Diante da incredulidade dos discípulos e da multidão, Jesus faz uma forte declaração: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Mateus 17:17. Ao trazerem o menino, Jesus repreende o espírito maligno e imediatamente o menino é curado. Esse evento causa admiração na multidão e gera um questionamento entre os discípulos. Mais tarde, eles perguntam a Jesus por que não conseguiram expulsar o demônio. Jesus responde que foi por causa da incredulidade deles e, em seguida, traz uma das mais poderosas lições sobre a fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Jesus encerra esse momento anunciando novamente sua morte e ressurreição, preparando os discípulos para o que estava por vir. A fraqueza humana e a necessidade da fé. Os discípulos já haviam recebido a autoridade de Jesus para expulsar demônios, Mateus 10:1. Mas nesta situação, falharam. Isso nos ensina que não basta apenas ter um chamado ou dons espirituais. É necessário viver em constante comunhão com Deus e fortalecer a fé. Quantas vezes enfrentamos problemas e tentamos resolvê-los com nossas próprias forças? Assim como os discípulos, podemos falhar quando confiamos em nós mesmos em vez de confiar no poder de Deus. Em outra versão desse relato, registrada em Marcos 9:29, Jesus explica que aquele tipo de demônio só poderia ser expulso com oração e jejum. Isso nos ensina que a vida espiritual exige disciplina e dedicação. A fé é fortalecida através da oração e do relacionamento com Deus. A oração nos aproxima do Senhor e nos torna mais sensíveis à sua vontade. O jejum, por sua vez, nos ajuda a depender menos das coisas materiais e a buscar mais intensamente a presença de Deus. Se desejamos ver milagres em nossas vidas, precisamos desenvolver uma vida de oração e confiança em Deus. Quando Jesus menciona o grão de mostarda, ele não está falando sobre o tamanho da fé, mas sobre a qualidade dela. O grão de mostarda é uma das menores sementes, mas quando plantado e cultivado, cresce e se torna uma grande árvore. Isso significa que uma fé verdadeira, mesmo que pequena, pode produzir resultados extraordinários. O importante não é o tamanho da fé, mas sua firmeza e crescimento constante. Muitas vezes, permitimos que as dúvidas, o medo e a ansiedade enfraqueçam nossa fé.
No entanto, Jesus nos ensina que quando confiamos nele, podemos enfrentar qualquer situação e vencer qualquer obstáculo. No final dessa passagem, Jesus revela aos discípulos que será entregue nas mãos dos homens, sofrerá e morrerá, mas ressuscitará ao terceiro dia. Esse anúncio nos lembra que a fé cristã não está baseada apenas em milagres e sinais, mas na redenção que Cristo trouxe através de sua morte e ressurreição. O maior milagre que Jesus realizou foi a salvação da humanidade. Por meio de sua vitória sobre a morte, temos a esperança da vida eterna e a certeza de que, mesmo em meio às dificuldades, Ele está conosco. A mensagem de Mateus nos ensina que a fé verdadeira não depende de sua quantidade, mas de sua autenticidade. A confiança plena em Deus é o que nos capacita a vencer os desafios da vida. Para fortalecer essa fé, é essencial manter uma vida de oração, jejum e comunhão com Deus. Não podemos depender apenas de nossas habilidades ou experiências passadas, mas devemos buscar constantemente o crescimento espiritual. Que essa mensagem nos motive a confiar mais no Senhor, sabendo que Ele tem poder para transformar qualquer situação e operar milagres em nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, aumenta a nossa fé para que possamos confiar plenamente em Ti. Ensina-nos a depender mais da oração e da comunhão contigo. Ajuda-nos a vencer as dúvidas e os medos que tentam enfraquecer nossa confiança. Que possamos ver o Teu poder agindo em nossas vidas e testemunhar as Tuas maravilhas. Dá-nos força para perseverar nos momentos difíceis, crendo que nada é impossível para Ti. Ensina-nos a buscar mais da Tua presença por meio da oração e do jejum. Que o Teu Espírito Santo nos guie e fortaleça em nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem. Peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.